Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou estar mostrando para vocês a como tá utilizando os rates apenas movimentando essa chave ou qualquer outra chave do seu rádio. Você vai escolher qual chave você vai atribuir essa função e vai configurar isso da melhor forma que você achar. Para esse tutorial vou estar utilizando essa chave de 3 posições. Então quando ela estiver aqui nessa posição para cima, a posição padrão dela, eu vou estar utilizando aqueles rates que eu configurei no vídeo anterior. Se você não assistiu, vou deixar o card aqui em cima mostrando o vídeo de como configurar. E quando ela estiver na posição do meio, o meu drone vai estar utilizando os rates com a configuração padrão, ou seja, como se não tivesse rate nenhum configurado para ele. E quando ele estiver na posição para baixo, eu vou estar habilitando os meus dois potenciômetros para ajustar os rates aqui no potenciômetro da esquerda e o expo no potenciômetro da direita. Então eu vou voar aqui um pouquinho e vou alternar os modos de voo, ou seja, alternar os rates aqui na chave, para que você perceba como que muda o comportamento do meu drone utilizando essas configurações. Então vamos lá, olha só, vou subir ele e aqui eu estou utilizando aqueles rates que eu configurei para estar voando em freestyle. Você consegue perceber que eu consigo movimentar bem rápido aqui a câmera do meu drone, ó. Consigo fazer movimentos bem ágeis. Agora deixa eu procurar aqui um lugar. Agora eu vou movimentar a minha chave para o meu drone estar utilizando a configuração padrão dos rates, ou seja, sem rates configurados. Então vou movimentar, peraí, deixa eu recuperar aqui. Vou movimentar em 3, 2, 1 agora. Olha, já mudou instantaneamente o comportamento dele. Então eu estou voando como se não tivesse nenhum rates configurados aqui para o meu drone. E agora eu vou mudar a chave para os rates aqui ajustáveis do potenciômetro. Deixa eu pousar aqui. Então vou movimentar para baixo a chave aqui, ó. Pronto, movimentei e clicando no botão de telemetria, você consegue observar os valores que estão configurados aqui nos meus potenciômetros. Ou seja, se eu girar ele aqui, ó, os valores vão alternar. E aí, pessoal, no potenciômetro da esquerda eu estou utilizando a configuração dos rates. No da direita eu estou utilizando a configuração do expo. Então, fazendo as curvas mais pesadas, assim, entre aspas, meu drone ele vai ter um comportamento mais suave, fazendo com que os voos sejam mais cinematográficos. Então, antes de começar esse vídeo, eu peço que você se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha com seus amigos e deixa nos comentários se você está gostando, se não está gostando do conteúdo que eu estou trazendo aqui para vocês. E vamos agora para o que interessa, beleza? Bom, pessoal, então para a gente fazer essa configuração, a gente vai criar um novo modelo. Vou clicar aqui com o botão do MDL, vou criar um novo modelo aqui do zero para que vocês consigam acompanhar comigo aqui como que faz, tá? Então vou estar utilizando o modelo 4, vou fazer as primeiras configurações que são as curvas. Então vamos lá, eu vou passar aqui até a página 8, as curvas, e aqui nas curvas a gente vai criar as curvas para a gente ajustar aqui o limite dos nossos potenciômetros. Então vou criar duas curvas. A primeira curva eu vou colocar o nome de rate. Então vamos lá, colocar aqui rate, aperte segura para deixar em maiúsculo, rate. E nessa curva, pessoal, a gente vai estar utilizando aqui 2 pontos apenas. E o primeiro ponto a gente vai deixar aqui em 30.
eu peço que você reproduza os mesmos valores aqui para essa primeira configuração. E aqui eu vou colocar 90. Pronto, beleza. Então essa é a primeira curva para o nosso potenciômetro, é o que vai limitar os nossos rates, os valores dos nossos rates entre 30 e 90. E agora aqui a gente vai criar uma curva para o expo. Então eu vou escrever aqui expo. E aqui dois pontos apenas também. E nesse do expo a gente vai colocar 15. Então reproduz esse mesmo valor. 15 e 80, pessoal. 80. Beleza. Então aqui agora a gente criou as curvas para a gente ajustar aqui o nosso potenciômetro. Agora eu vou criar mais uma curva que é para deixar fixado o valor que mais adequa aqui para o meu throttle, para o movimento do meu throttle. Então vou configurar aqui os mesmos valores que eu configurei no vídeo anterior, tá? Eu já tenho até aqui uma colinha dos valores que eu tinha colocado no vídeo anterior e vou criar aqui essa curva para o meu throttle. Então vamos lá. Então aqui agora, pessoal, o que a gente fez foi criar os limites para os nossos potenciômetros. Então quando eu movimentar o meu potenciômetro da esquerda, ele vai alternar entre os valores 30 e 90, e quando eu movimentar o meu potenciômetro da direita, ajustando o expo, ele vai ajustar os valores entre 15 e 80, beleza? Então agora o que a gente precisa fazer é vir aqui na página de inputs e a gente vai criar duas entradas. Então vamos primeiro dar um nome para essa entrada. Eu vou colocar aqui o nome de rate também. Rate, beleza? E aqui só o que a gente precisa fazer é ajustar aqui a curva de expo. A gente coloca custom e vamos apontar para aquelas curvas que a gente configurou, indicando que é o rate. Então essa primeira curva, quando eu movimentar o S1, que é o meu potenciômetro da esquerda, ele vai ajustar entre os valores 30 e 90 aqui daquela curva que a gente configurou, beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa agora, só que antes da gente seguir para o outro, eu vou dizer que eu só quero ajustar esse potenciômetro quando o meu switch o USB tiver para baixo. Então só vou conseguir ajustar esses valores aqui com o potenciômetro quando o meu USB estiver para baixo. Então vou dar um enter, vou voltar e agora a gente vai fazer a mesma coisa para o switch aqui da direita. Então vou dar um nome aqui de expo. É importante, pessoal, vocês colocarem um nome, tá? Para vocês identificar o que é que vocês vão ajustar em outros comandos lá na frente. Então sempre ajusta o nome, tá? Vou deixar em custom e aqui eu vou colocar o expo, a curva que a gente criou para o expo. E também quando o USB estiver para baixo. Ok. E agora, pessoal, o que a gente vai fazer é vir aqui até a página de Special Functions e a gente vai clicar aqui no tracinho, vai clicar de novo e segurar e selecionar Other e manter essa opção On. Aqui a gente vai colocar em Adjust, mantém o G1 e aqui a gente vai colocar aquela entrada que a gente acabou de criar, o input que a gente acabou de criar. Então eu vou clicar aqui,
vou clicar em segurar e vou selecionar a opção Mixer Source. Em Mixer Source a gente vai selecionar aquela entrada. Observe aqui o ícone, pessoal. Ó, esse izinho aqui na frente, ele está indicando que é um input. Então eu vou selecionar o input rate e vou marcar aqui OK. Beleza, agora eu vou copiar essa linha, eu vou colar embaixo. E aqui nessa linha a gente vai ajustar aqui de G1 para G2 e de rate para expo. Pronto. Então o que a gente fez aqui, pessoal? A gente falou que quando o rádio ligar, que é o on, ou mudar para este modelo de voo, ele já ajuste o G1 para o valor do potenciômetro. Ou melhor, para o valor da entrada do rate que a gente criou. Só que essa entrada de rate a gente limitou para 30 e 90. Então, quando a gente movimentar aqui o nosso potenciômetro da esquerda, ele vai ajustar entre 30 e 90 o G1. E agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui em Input, e aqui em Input a gente vai atribuir G1 para cada movimento aqui. Então vamos lá. Eu vou clicar aqui no movimento do roll, vou editar, e aqui a gente vai atribuir o G1. Clique e segura em Weight e deixa G1. Aqui em curvas a gente vai clicar e segurar aqui e vai colocar G2. Agora você já consegue perceber que ao movimentar aqui o meu potenciômetro referente ao rate, ele já está ajustando aqui os valores. Quando eu movimento o potenciômetro aqui referente ao expo, ele também já está ajustando aqui a exponencialidade da nossa curva, beleza? Então a gente vai fazer a mesma coisa para os demais movimentos. Lembrando que a gente só quer que o G1 e o G2 seja atribuído quando o SB estiver para baixo. Então, para todos, configura também o SB para baixo. Vou até ajustar aqui o primeiro. Pronto. Com o SB para baixo. Aqui no movimento do throttle a gente vai fazer diferente. Vou clicar e editar. No throttle a gente vai vir aqui em curva apenas, vai colocar em custom e vai colocar aqui a curva do throttle, aquela que a gente configurou lá nas curvas. Então vai ser de acordo com o movimento do throttle, beleza? E também eu quero que ela seja atribuída quando somente o SB estiver para baixo. E para o throttle a gente vai deixar assim. E agora para o yaw a gente vai também atribuir aqui o G1 e na curva a gente atribui o G2. Pronto. E aqui agora a gente já consegue ajustar o nosso potenciômetro. Então, pessoal, sim, lembrando também aqui de atribuir o SB para baixo. Então, até agora o que a gente fez foi configurar a nossa chave para quando ela estiver totalmente para baixo. Então, quando o SB estiver totalmente para baixo, eu vou conseguir ajustar aqui os rates de acordo com os valores que eu movimentar aqui o meu S1 e o expo quando eu movimentar o S2. Só que para a gente visualizar esses valores, a gente vai passar aqui no botão Page até aqui a página de display. Na página de display, no screen 1, na tela 1, a gente vai colocar aqui em números, dá um Enter. Aqui a gente vai atribuir o valor de a entrada do rate e aqui a entrada do expo. É melhor. Expo, beleza.
E agora, pessoal, quando a gente fez isso, a gente atribuiu aqui ao botão telemetria a tela de observação dos valores. Então aqui, até aqui você já definiu a primeira posição da nossa chave quando movimenta o nosso USB para baixo e o ajuste aqui do nosso potenciômetro. Beleza? Agora a gente vai configurar a segunda posição da nossa chave quando ela estiver no meio. Então vamos lá. Para isso a gente vai repetir o processo aqui nas curvas. Aqui nas curvas a gente vai criar a curva padrão. Então eu vou escrever aqui pad. Pad. Indicando o padrão. Aqui eu vou deixar em standard mesmo, e aqui eu vou manter 2 pontos. O primeiro ponto eu vou deixar menos 100, menos 100, menos 100, e o segundo ponto mais 100, mais 100. Pronto. A nossa curva padrão é esse comportamento aqui linear, certo? Então vamos voltar. E agora a gente vai voltar lá em inputs. E aqui em inputs a gente vai copiar a linha de cada movimento. Então a gente vai vir aqui em copiar. Opa! Vamos copiar e mover para baixo. E ele vai duplicar essa linha referente ao movimento do roll. E aqui a gente vai editar. Aqui a gente vai manter em 100. Aperte segura para voltar ao modo. E aqui em curvas a gente vai deixar o... aqui em curvas a gente tem que mudar para custom. E vamos colocar aqui o pad. E vamos definir quando a nossa chave tiver USB no meio, beleza? Então, vamos repetir o processo para cada movimento. Aqui para o movimento do throttle, vamos copiar, editar, e no movimento do throttle a gente também vai colocar a curva padrão e o USB no meio. Beleza? E agora o movimento do yaw. A gente copia. Vamos editar. Vamos colocar aqui em 100. Em curvas. Vamos deixar aqui na curva padrão. E USB no meio. Pronto, então a gente atribuiu aqui a curva padrão para quando a nossa chave estiver posicionada no meio. Beleza, então aqui já está funcionando. E agora a gente vai criar outra curva aqui. Então, para quando tiver a chave posicionada para cima, eu vou querer que o nosso drone ele se comporte de acordo com o último vídeo. Então eu vou aplicar no movimento do throttle essa curva aqui. Pessoal, na edição eu percebi aqui que eu esqueci de falar para vocês que antes de fazer a configuração, já que vocês já fizeram a configuração no vídeo anterior, se você tiver seguido o passo a passo do vídeo anterior, de ter vindo aqui na guia de output, nos canais referentes aos movimentos do roll, do pitch, do yaw e do throttle, no vídeo anterior eu falei para você vir aqui editar e em curva você colocar as curvas para ser aplicadas aqui. Então, se tiver qualquer curva aplicada aqui, você vem aqui e deixa nos tracinhos para tirar essas curvas daqui das saídas, tá? Então aqui nas saídas não pode ter nenhuma curva aplicada
porque senão vai haver interferência aqui na hora de você ajustar isso aqui, tanto ajustar aqui a chave ou ajustar os potenciômetros. E para os demais movimentos eu vou criar uma curva aqui chamada YPR, que é para identificar que é para os demais movimentos. Então eu vou colocar aqui YPR, ou seja, os movimentos do yaw, o pitch e o roll quando a nossa chave estiver para cima. Então aqui eu vou deixar 5 pontos mesmo, deixar em custom, smooth, e aqui no Y deixo menos 100. Aqui eu vou colocar, deixa eu ver aqui na minha colinha, 53 e 45. Então menos 53 e menos 45. E vou replicar esses valores aqui para cima. E aqui coloco 100. Então, essa curva aqui, tanto essa curva, essa YPR, quanto essa do throttle, vai de acordo com o que vocês se adaptaram melhor quando seguir o tutorial do último vídeo, beleza? Vou deixar o card aqui em cima se você ainda não sabe de qual vídeo que eu estou me referindo. Então vamos lá. Agora a gente vai voltar lá em Inputs e a gente vai copiar a linha referente ao movimento do roll, vai replicar ela para baixo, e aqui a gente vai mudar de padrão para YPR e atribuir o USB para cima. Quando a nossa chave estiver para cima, eu quero que ele aplique essa curva de YBR no nosso movimento do roll, certo? Que é esse movimento aqui, ó. E aí a gente vai aplicar o mesmo entendimento aqui para os demais movimentos. Aqui no movimento do pitch, a gente vai editar, colocar YPR e SB para cima. E agora no movimento do throttle, a gente vai copiar, vai editar, e quando o nosso throttle estiver posicionado para cima, eu quero que ele esteja com as curvas do throttle quando ele estiver para cima. Então, quando eu movimentar o meu throttle com o nosso USB para cima, eu quero que ele seja executado com essa curva, beleza? Então, já está funcionando. E agora para o movimento do yaw, a gente vai copiar e vai colar aqui. E aqui a gente vai aplicar a curva YPR quando tiver com o nosso USB para cima. E é isso, pessoal. Se você assistiu até aqui, já vai estar tudo funcionando. Só que agora é o seguinte, pessoal. Quando você está com seus óculos voando com o seu drone e você de repente quer voar ajustando aqui os rates, para você não precisar tirar os óculos e apertar aqui no botão telemetria para você visualizar quais são os rates que estão aplicados aqui, o expo ou os rates, a gente pode colocar uns comandos aqui, ó, nos nossos trims, para quando eu apertar aqui no trim para cima, ele me diga qual é o valor que está aplicado aqui para os nossos rates, enquanto a nossa chave estiver para baixo. E quando eu apertar nesse trim aqui do movimento do pitch, ele me fale qual é esse valor que está aqui no nosso expo. Então, se você quiser saber como que faz isso, permaneça no vídeo aqui até o final. Se não, o tutorial é esse aqui e já para por aqui. Mas, se você tem essa curiosidade, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai vir aqui no... Primeiro, a gente vai vir aqui em Flight Modes. E a gente vai desabilitar as funções padrões aqui do nosso trim.
Então vamos deixar aqui todos eles aqui, ó, com esses tracinhos que indica que as funções padrões dos nossos trims foram desabilitadas. E agora a gente vai seguir aqui até em Special Functions, e aqui quando eu vou falar o seguinte para ele, quando eu movimentar os nossos trims, deixa eu ver aqui, no movimento do throttle, então vou colocar aqui throttle para mais, quando eu dar um toque nele para cima, eu quero que ele dê um play track com o áudio de Expoem. Pronto. Esse áudio, pessoal, esse áudio aqui em questão, ele não está disponível no seu pacote de áudios padrões aí que você já deve ter instalado no seu rádio. Por isso eu vou deixar esse áudio, os dois áudios que a gente vai utilizar aqui, na descrição do vídeo, tá bom? Bom, pessoal, e para que não haja nenhuma dúvida de como colocar os áudios, você só vai basicamente conectar o seu cabo USB no seu rádio e no computador. Você vai escolher aqui a opção de USB Storage, beleza? E aí no seu computador você vai vir aqui em unidade USB, vai abrir a pasta Sound, vai copiar aqui, eu tenho os dois áudios aqui, ó, na pasta D, áudios, você vai copiar os dois áudios, dá um Ctrl C, copia, vem aqui na pasta Sound, que está dentro aqui do seu cartão de memória do seu rádio, vem aqui em português, na pasta português e Ctrl V, substituir e pronto. Os dois áudios que a gente vai utilizar tá aqui, tá bom? E agora a gente vai copiar essa linha, colar aqui e vai ajustar aqui esse play track para play value, e eu quero que ele me diga o valor da entrada do rate, e eu ativo. Então agora quando eu clico, ele vai me dizer o valor do expo. Veja só, vou alterar aqui para 30 e vou dar um toque, ajustar aqui para 74. Beleza, e agora a gente vai repetir o mesmo processo para o som na verdade não é expoem aqui não, que é rate. Então vamos deixar aqui nos rates. Pronto. Então agora pronto, agora ele está certinho. E agora a gente vai copiar essa linha, vai colar ela aqui e em vez de ser o throttle, a gente vai colocar o pitch para mais, e aqui a gente altera para expoem, beleza? E agora a gente vai copiar essa linha de cima, vai colar, vai alterar aqui de throttle para throttle mais para pitch mais, play value, e aqui eu quero o valor de expo. Então quando você estiver voando com o seu drone e tiver com seus óculos no rosto, para você não ter que tirar os óculos e observar aqui quais são os valores que você configurou aqui para os rates e para o expo, você simplesmente vai clicar aqui e vai ouvir o valor que você configurou, vai gravar na mente e vai anotar, e toda vez que você for voar você já vai ter esses valores salvos aqui para você, tá bom? Então é isso. E é isso aí, pessoal. Valeu, falou e fui!